A repercussão de 2 episódios de racismo que aconteceram recentemente acende mais uma vez o alerta para a conscientização e o combate desse crime que, infelizmente, ainda é muito recorrente. Não só no Piauí, no Brasil, mas em diversos países do mundo. Está no ponto lá a nossa primeira-dama? Está no ponto. Então vamos lá, vamos trazer a nossa primeira-dama, Edna Maciel. Finalmente, eu estava ansioso para ver a nossa primeira-dama. Está aí no ar, na tela, entendeu? Nesse cenário bonito. Está frio aí, Edna Maciel? Boa tarde. Está uma temperatura ótima. Eu estou para congelar aqui. Aqui é o seguinte, o negócio está tão frio aqui, se você trouxer carne de frigorífico, ela fica bem conservada, tá? Aqui o negócio está gelado aqui, viu? Edna Maciel, nós conversávamos, inclusive, essa semana, eu e a Edna, sobre esse caso do jogador Vinícius Júnior, na Espanha. E aí, Edna, é bom pontuar o seguinte, porque realmente o caso é tão grave, eu vou usar a expressão popular, é tão nojento, Edna, sabe, é tão abjeto, é tão grave, que você, às vezes, no calor, né, do episódio, você termina ultrapassando alguns limites. Bom, é importante dizer o seguinte, a Espanha inteira não é racista, não é a Espanha inteira, parte da Espanha, como não é o Brasil inteiro que é racista, parte do Brasil, não é? Então, é bom deixar isso claro. Dito isto, o que aconteceu na Espanha contra o Vinícius Júnior e o que acontece em outros países, o que acontece no Brasil, aqui no Brasil parou mais, como na Inglaterra, pela questão das leis, que são rígidas, punições graves, severas, e aí, não é que o racista tenha tomado consciência de que ele está errado, é porque ele tem medo de ser preso. É por isso, ele tem medo de ser preso, por conta das leis, né? Também. E aí a Edna vai tratar desse caso, porque temos casos aqui, ora, rapaz, o racismo é tão terrível, que tem negro, Edna, negro, né? Nós trouxemos aí a matéria do jornal O Dia, negro que pratica racismo com outro negro. Isso é um verdadeiro absurdo. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Douglas, Cordeiro e a todos que nos assistem. Como estou no meu lugar de fala, gostaria de esclarecer um ponto do que você falou agora, de preto sendo racista. O racismo é estrutural, ele vem da nossa história, ele vem de muitos anos de escravização de nós, nossos antepassados escravizados, e o racismo é uma questão que está dentro de todos nós, em todo o mundo. E o que nós negros estamos fazendo, Douglas, é desestruturando, né? É reeducando. Cada um de nós, por isso as palavras de Angela Davis e de outros autores e de outros ativistas dizem que não basta só a gente não ser racista, temos que ser antirracistas. Então, quando você diz que um preto ele também é racista, é porque todas as pessoas de todas as cores de peles, infelizmente, têm o racismo estrutural dentro de si. É uma questão de educação e da história do nosso país e do mundo. E nós estamos fazendo o que nós chamamos de desconstrução. Ou seja, todos nós estamos aprendendo a aceitar as diferenças uns dos outros. Dito isso, eu gostaria de falar do caso do Vinícius, né? Realmente, o caso do Vinícius, o caso aqui do Altos, os casos que estão acontecendo e aflorando mais, graças a nós, dos meios de comunicação, fazendo com que todos nós aprendamos mais sobre racismo e respeitar as diferenças de gênero, de altura, de peso, de idade, né? Temos aí o etarismo também em voga. Desde a morte de George Floyd, que isso começou a aflorar mais, discutir mais, e a gente tem que discutir sempre, como a gente está fazendo aqui no Sistema de Comunicação. A nossa equipe preparou, Douglas, uma matéria justamente pontuando o que aconteceu, citando esses 2 casos e escutando pessoas que falaram disso que eu falei aqui para você e para vocês todos da audiência, sobre racismo estrutural, sobre a falta de respeito, sobre as novas leis equiparando o racismo à injúria racial. Vamos assistir juntos, por favor, equipe. Depois dos casos recentes envolvendo racismo no país e no mundo, não só no futebol, mas em outras áreas, o crime passou a ter mais visibilidade. E é difícil não conhecer quem tenha sofrido algum tipo de preconceito, não só pela cor da pele, mas também pelo gênero,
características e outras diferenças. No Piauí, há poucos dias, um caso de injúria racial aconteceu no jogo entre Altos e Ipiranga. O indivíduo foi identificado, o árbitro tem que parar o jogo, chama o delegado do jogo e o quarto árbitro, assim ele fez, foi identificado, o delegado do jogo era o Coronel Jaime, que é vice-presidente da federação, também deu voz de prisão logo para ele e foi levado para a central de flagrante, onde foi feito o processo. E quem fizer, é bom que fique o alerta, e quem for para o estádio para fazer isso aqui, vai ser preso, porque a federação ela coíbe, ela acompanha e a gente cumpre o que tem que ser cumprido. Outro caso recente envolveu um jogador de futebol, o brasileiro Vinícius Júnior, que joga no Real Madrid. Ele foi chamado de macaco pela torcida do Valência e recebeu cartão vermelho após tentar mostrar o que estava acontecendo à arbitragem. O crime de racismo também teve grande repercussão entre ativistas e representantes dos movimentos antirracistas de todo o mundo. Acredito que quando um caso desse vem à tona nessa dimensão, é também um chamamento para a sociedade ter um pouco mais de atenção acerca desse racismo cotidiano, né? Então, quando a gente fala racismo estrutural, parece que as pessoas não conseguem entender, mas é exatamente isso, esse racismo que reverbera em todos os âmbitos. Esse ano é o ano que nós completamos 20 anos da lei que coloca como obrigatória o estudo da cultura afro no ensino, né, nas escolas brasileiras. Então, isso também é um chamamento de atenção de que a gente precisa mudar, não só as leis, mas também a cultura, o ensino, a educação, e só assim que a gente vai conseguir desconstruir o racismo e enfrentar isso. A Defensoria Pública do Estado do Piauí chama a atenção da sociedade não só para os casos de racismo, principalmente voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas também a outras entidades que são ligadas a este movimento, já que a Defensoria pode servir como ponte entre a sociedade e as autoridades. Foi em razão disso, né, de vários episódios que não ocorrem de hoje, o racismo no futebol é apenas um espectro, um espelho do racismo cotidiano que todos nós, né, eu me considero uma mulher que não é branca, então todos nós sofremos no dia a dia nas relações sociais. Então, essa desigualdade e essa hierarquização, essa desumanização do nosso povo preto, que ocorre nas relações sociais, reverbera em ambientes privilegiados, como são os ambientes de futebol, em que nós temos casos de misoginia e casos de racismo. Eu sei que muitas vezes a pessoa que sofre a discriminação pela cultura, ela mesma se sente envergonhada. Mas a vítima não tem que ter vergonha de nada, acho que a vergonha vem do agressor, da agressora. Então, registrar um boletim de ocorrência, entrar com a ação penal cabível e a ação de indenização também. Bom, e para completar, as leis, você falou muito bem, Douglas, as leis foram mudadas e por isso, não só nessa questão que foi tocada aí na matéria pela Lara Danuto e pela subdefensora, além da gente investir na educação, no que eu falei antes, né, que é essa desconstrução e também que é a gente aprendendo o que é racismo e o que não é, e porque as pessoas, independente das cores, se pretas ou não, elas são racistas e são preconceituosas, a lei, como você disse, Douglas, também ajuda a mudança na lei, mas não basta só, como a Lara Danuta disse, a punição, a lei. O que vale mais é que os governos e as empresas invistam em educação. Já existem empresas, desde o caso George Floyd, e aqui no Brasil, de uma grande rede de supermercados, que os seguranças mataram um homem negro, sem saber se ele realmente estava roubando, sem nenhuma comprovação. As empresas agora também, elas investem nos seus recursos humanos e ensinando os seus colaboradores, explicando, falando da história do nosso povo negro. Daqui em diante, desde janeiro último, os crimes tiveram as penas aumentadas. Então, para você ter uma ideia em relação ao crime de injúria com ofensa da dignidade ou decoro ou etnia, se o crime for cometido por duas pessoas, é um crime, a situação coletiva, né, de racismo e de injúria racial, elas estão equiparadas. Então, as pessoas podem ser, sim, estão
passíveis de pena e também de indenização. O que não basta, né? A gente sabe que o que basta mesmo é a reeducação do nosso povo, é a conscientização e que o racismo estrutural fique bem entendido, porque todos nós temos que ter realmente essa verdade de nos respeitarmos, independente da idade, da cor da pele, do gênero, do peso e da altura. Respeito acima de tudo. É com você, Douglas. Aida Maciel, não podemos esquecer, somos todos da mesma raça, somos todos seres humanos. Exato. Para começar a conversa, entendeu? Eu acho que foi, não sei se foi o próprio Vinícius Júnior, não, foi o Rafinha, do Barcelona. O Rafinha foi maravilhoso. Que inclusive não é dele a frase, é de um imperador, sei lá. É mais ou menos assim, no jogo do Barcelona, ele tirou a camisa do Barcelona, e tinha a camisa, e ele dizendo que enquanto o brilho dos olhos for superado, enquanto a cor superar o brilho dos olhos, sempre haverá guerra. Achei fantástico, entendeu? São frases e são colocações e posicionamentos, Douglas, que muito mexem com a gente. Nós que estamos no lugar de fala, mexe muito com a gente e a gente fica muito comovido, como você, com a empresa e com todos que abraçam essa causa. Que não deve ser a causa só da cor da pele, né, não. Douglas? É da nossa idade, claro. Do nosso nível financeiro. Hoje nós temos várias leis que estão nos equiparando em todos os âmbitos. A equiparação salarial entre homens e mulheres, enfim, eu acho que nós estamos caminhando realmente para um mundo melhor quando a gente fala de respeito e de dignidade. E Vinícius Júnior, sempre ao lado desse grande brasileiro, punho cerrado, que é uma marca contra o racismo, entendeu? E aí também, eu estava comentando na rádio hoje, Edna, Sim. Tem um detalhe aí a mais, na minha humilde opinião. É porque tem esses racistas, eles são racistas mesmo, são racistas. Agora, carregado com racismo, vem também a mediocridade, porque eles não admitem, por exemplo, brancos de país desenvolvido, estarem lá assistindo um negro de 22 anos de idade, da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ganhando o que está ganhando financeiramente. Um dos maiores jogadores do mundo. É a visibilidade, Douglas, é o que a gente fala da visibilidade. Isso, aí E que nós chamamos também de branquitude. Quando existe um preto brilhando, ainda mais você colocou aí vários pontos, né? Jovem, não tem características consideradas pela branquitude como bonita, por isso foi chamado de macaco. E hoje teve, esses dias, uma referência de um político a macaco, que foi, na minha opinião, infeliz, né? Ninguém aqui está dizendo que o animal é feio, é burro, nem nada disso. Não. O que a questão é a forma com que foi colocado tudo, como xingamento, pejorativamente, porque se você chamasse para elogiar, estava tudo bem. Então, assim, eu acho que todos esses pontos, Douglas, eles contribuem muito. Ontem a gente viu como a torcida reagiu, dando força, mesmo o Vinícius Júnior não jogando, deu aquela força, a La Liga voltou atrás com as suas colocações, o mundo inteiro está em volta de uma declaração que me tocou muito do Vinícius, que mesmo assim, mesmo ele estando triste, ele disse que ele estava pronto para sofrer, e eu ouvi uma especialista jornalista também dizendo, e ela é preta, que ele não devia estar pronto para sofrer mais por causa da causa, ele não deveria sofrer, nós não deveríamos sofrer por isso. Esse menino é de uma força mental, é impressionante como esse rapaz... Eu estou muito satisfeita com essa posição dele. Agora eu vou dizer uma coisa, viu? Se esse pessoal está esperando o Vinícius Júnior jogar mal, pode ir nem pro buraco. Desistir, né? Não pode desistir. Ir pro buraco, porque tá difícil, o rapaz só evolui. Né? Agora, eu vou soltar mesmo foguete, comemorar mesmo e passar assim na cara desses racistas, e não está longe, pode não ser esse ano, vai ser no próximo, ou no máximo outro, quando o Vinícius Júnior receber a bola de ouro como principal jogador. Mas vai ter gente que vai passar mal, viu?
A gente vai passar mal, porque inevitavelmente um momento ele vai receber a bola de ouro. As declarações da ONU ontem também, você deve ter acompanhado, né? Do representante superior da ONU, falando que o mundo inteiro tem que abraçar essa causa. E é isso, né, Douglas? Eu acho que enquanto a gente tem mais é que falar nesse assunto, discutir, tirar nossas dúvidas e saber por que isso existe. E que ontem, um colega nosso aqui da empresa fez a mesma pergunta que você fez para mim, de outra forma, aliás, que você colocou aí. Ele disse, pois é, Edna, e quando chamam a gente de branquela? E aí a defensora que ele estava na nossa equipe, a gente estava conversando com ela e ela explicou, porque quando eles chamam assim, também, né? Dependendo do contexto, é bem diferente. Você não está... Você ser chamado num jogo de branquela por um colega seu, como ele colocou, numa brincadeira e com a sua história de branquitude, é diferente do Vinícius ser chamado de macaco com a história da negritude. Completamente diferente. São os contextos, né? Agora, a branquela também, dependendo como é uma do ofensa, contexto... não é crime, mas é uma ofensa, dependendo do contexto. Dependendo do contexto, pode ser também uma ofensa. Né? Mas não é considerado crime, o que ela explicou para ele. O histórico e a situação são muito diferentes para a gente fazer esse comparativo, principalmente nesse momento.